Fala, família vascaína, sejam bem-vindos aqui ao canal Sociedade Malta, direto aqui do Nordeste. Eu me chamo Danilo e você que está aqui pela primeira vez, se gostar do nosso conteúdo, deixa o like, se inscreve, ativa aí o sininho de notificações para que o YouTube sempre te notifique quando a gente subir um conteúdo novo. E você que já nos acompanha, o nosso muito obrigado, tá? Se puderem, compartilhem também, a gente vai agradecer muito, tá bom? Nesse vídeo específico vamos falar sobre dois assuntos. Grupos políticos opositores a essa gestão do Jorge Salgado lançaram campanha de abaixo assinado, visando colher assinaturas aí em cerca de 20% do quadro associativo do Vasco, visando aí a destituição do presidente Jorge Salgado e toda a sua diretoria administrativa. Vamos falar também sobre a questão da demissão do Alexandre Pássaro, diretor de futebol, e do técnico Fernando Diniz. Uma pressão que acaba resultando numa situação envolvendo ações no futebol. Uma coisa está ligada à outra e a gente vai te explicar por quê logo depois da vinheta. A gente começa o vídeo de hoje falando sobre esse primeiro tema que nós abordamos aí na entrada do vídeo, que é a pressão de grupos políticos que se uniram visando a destituição do presidente Jorge Salgado e de toda essa diretoria administrativa incompetente. Os grupos são Identidade Vasco, Fusarca, Time da Virada e Imortal. Estes grupos estão se mobilizando através de um abaixo-assinado já divulgado em redes sociais, onde o objetivo é colher 20% da assinatura do nosso polo, do nosso colegiado eleitoral do Vasco da Gama, né? Hoje o quadro associativo do Vasco conta aí com mais de 12.900 sócios que podem exercer o voto, e o objetivo desses grupos é colher aí entre 2.500 a 3.000 assinantes, né? E aí alguns movimentos presenciais aos sábados, né, aos arredores de São Januário, são prometidos para que isso ganhe força, né? Quem está encabeçando esse movimento é o ex-presidente do Conselho Deliberativo, o senhor Roberto Monteiro, né? Que até deu uma declaração, a gente vai falar sobre isso, mas sob a justificativa, esses grupos estão se mobilizando, né? Alegando que há aí uma omissão do presidente Jorge Salgado em relação a atitudes que devem ser tomadas, né? Correções que devem ser feitas, principalmente no âmbito esportivo, e também a questão de empréstimos que foram feitos ao longo dessa temporada e que até agora ninguém prestou conta, e que a gente realmente não sabe como é que o clube vai pagar isso, quais as condições, quais prazos, né? De que forma o clube vai arcar com isso e quais são as consequências do não pagamento, né? Outra questão que foi citada por esses grupos num documento é também a questão da demissão de forma irresponsável de 186 funcionários, que acabou impactando de maneira negativa na imagem, né, do clube diante da justiça, né? Bom, Roberto Monteiro, que encabeça esse movimento, falou sobre o assunto. Abre aspas para o que disse o Roberto Monteiro. É um movimento de muita indignação de vários sócios, e esses grupos que fizeram o manifesto resolveram dar eco a isso. Há uma insatisfação geral não só pelo resultado futebolístico, mas também pelo resultado financeiro e resultado de gestão das coisas que estão sendo feitas no Vasco. Entendendo que o Vasco corre o risco de ficar um bom tempo passando amarguras, o pessoal não aguentou, mas se indignou e passou a recolher esse abaixo-assinado. O objetivo é recolher de 2.500 a 3.000 assinaturas. A informação que eu tinha até 7 horas da manhã de hoje é que o dia havia aberto 300 assinaturas. São sócios da categoria geral e proprietário, aproximadamente. A expectativa é de que a gente consiga alcançar esse número até janeiro do ano que vem, estimou Monteiro. Então, eu acho que é um movimento interessante, né, cara? Vimos que realmente essa diretoria não tem capacidade alguma de administrar um clube como o Vasco, né? O Vasco é um clube gigantesco que deve ter em suas pretensões objetivos grandes, né? E também orçamentos que possam corresponder a isso, e não um estrangulamento do clube, fechamento de modalidades e justificativas infundadas para isso, e enganando a torcida de que isso seria aplicado, os recursos seriam destinados basicamente ao futebol,
Um futebol que ficou esvaziado numa temporada ridícula em que a gente não conseguiu subir para a Série A num campeonato fraquíssimo, desequilibrado como essa Série B deste ano. Um movimento que conta aí com o meu apoio, acho que é esse o movimento que a gente tem que fazer realmente. Há quem diga que há aí uma caça às bruxas, né? Um movimento político, somente político em relação a isso, mas eu vejo que realmente é um movimento que tem aí a sua legitimidade, já que a gente pode sim levantar aí 20% de assinaturas do quadro associativo do Vasco para a gente buscar uma mudança, já que essa mudança não vem através da justiça, né? Um dos motivos dos grupos políticos terem se juntado também foi essa questão do futebol do Vasco ter sido uma merda nessa temporada, né? A pressão era grande pela demissão do Pássaro, e aí até mesmo apoiadores do Jorge Salgado pressionavam para que essa demissão acontecesse logo. A pretensão do Alexandre Pássaro era ficar até o final do Brasileirão, mas a pressão foi tamanha que o Jorge Salgado comunicou hoje a demissão do Alexandre Pássaro e do Fernando Diniz, né? Fernando Diniz que estava treinando inclusive nessa quinta-feira o elenco, mas foi comunicado nessa tarde de que realmente não vai ficar para 2022. Fernando Diniz vai dar uma coletiva amanhã, sexta-feira, às 10 horas da manhã, e o presidente Jorge Salgado, ao invés de estar lá junto para explicar, né, por que o futebol do Vasco foi pífio, né, para dar algum tipo de explicação ao torcedor, apenas vai publicar um vídeo de pronunciamento para explicar, né, e não ser contestado. Olha que covardia, né? Bom, Alexandre Pássaro, que tinha essa pretensão de ficar no futebol até o final da temporada, já foi comunicado do seu desligamento, e ele acabou anunciando aí uma carta de despedida, né? Falou o seguinte na carta de despedida: se por um lado tenho a consciência tranquila de quem agiu sempre pensando no melhor para o Vasco, estou extremamente triste e machucado pelo resultado esportivo final. Por esse motivo, entendo que a minha saída é melhor para o Vasco, para o presidente Jorge Salgado e para a própria estrutura consolidada. O presidente já sabia da minha decisão e eu gostaria de continuar até o final do campeonato, mas então, hoje, o clube entendeu que era a hora de antecipar as decisões de 2022 e assim concordamos. Jorge Salgado, a quem terei gratidão, respeito e admiração intermináveis, é necessário ao Vasco que vai colher todos os frutos que tem plantado, ainda que debaixo de muita chuva e pouco sol, escreveu o Alexandre Pássaro. O Vasco emitiu nota agradecendo, né, aos dois profissionais pelos serviços prestados, abre aspas ao que publicou o Vasco da Gama. Nos pouco mais de 10 meses em que esteve à frente do futebol, Pássaro atuou de forma profissional e reestruturou internamente o departamento, estabelecendo processos fundamentais para a modernização e contribuindo para o aumento da saúde financeira do clube. O Vasco da Gama agradece profundamente todo o empenho e dedicação de Alexandre Pássaro e Fernando Diniz ao longo do período em que vestiram a camisa cruz-maltina, com a certeza de que no futuro todos irão reconhecer a importância de ambos no processo de reestruturação do clube, diz o trecho da nota. Olha, é muito complicado tentar entender algum tipo de resultado dado por Alexandre Pássaro e Fernando Diniz ao longo dessa temporada, né? Fernando Diniz pelo curto espaço que ficou, mas nesse curto espaço que ficou, algumas decisões muito difíceis de entender, né? Manutenção de alguns jogadores que já não vinham dando certo ao longo da temporada e que passaram novamente a serem titulares com o técnico Fernando Diniz. A exemplo, Morato, a exemplo, Marquinhos Gabriel, Bruno Gomes, inclusive na última partida sendo colocado na lateral direita, né? Então, coisas realmente que a torcida não consegue entender. E manteve Matias Galarza no banco, um dos principais nomes que nós tivemos nessa temporada, no início da temporada, um jovem talento que poderia ter ajudado muito mais do que os meio-campistas que foram testados. Então, acho que realmente Fernando Diniz não foi feliz e pelas peças que tem no elenco realmente não conseguiu fazer milagre, né? Porque tinha que fazer milagre com as peças que o Vasco dispõe hoje no elenco profissional. Já a questão do Alexandre Pássaro, a única coisa que eu vejo
de positivo na passagem do Alexandre Pássaro foi ter negociado a saída de alguns atletas que já não tinham mais espaço, não tinham mais como permanecer no Vasco. Pikachu, Fernando Miguel, né, entre outros que saíram aí com uma negociação que o Vasco acabou fazendo para pagar alguns atrasados através de acordo. Tirando isso, toda a montagem do departamento de futebol do Vasco foi uma tragédia. Tivemos 3 técnicos durante a temporada que não conseguiram evitar o Vasco, né, a terminar uma temporada ainda na Série B. Marcelo Cabo, Lisca, que depois entendeu o buraco em que estava entrando, largou o boné, abandonou o boné na mesa. E por último, o Fernando Diniz. Várias contratações que não tinham cabimento, jogadores que não tinham mercado, outros dispensados e muitos voltando de lesão, que não teriam condições de competir de forma, né, saudável durante uma temporada da Série B, que tem muita questão de disposição física, muitas viagens desgastantes e realmente precisa de um elenco mais robusto, né, capaz de realmente dar mais condições de jogo, mais velocidade. E o elenco que se montou é um elenco praticamente de ex-jogadores, né? Vamos combinar. Então não tinha cabimento manter o Pássaro, inclusive a pressão deveria ter sido justamente antes do Vasco entrar nessa reta final sem chances de acesso. O nosso primeiro turno foi uma tragédia e deveria ali no final do primeiro turno se fazer um balanço do trabalho do Alexandre Pássaro durante todo o nosso primeiro semestre e pedaço, né, do segundo semestre, já que uma parte do segundo semestre pertencia ali à parte final do primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série B. Não fizeram essa avaliação, não tinham força interna para fazer essas mudanças e agora, depois de uma pressão gigantesca da torcida e de grupos políticos, e inclusive de apoiadores dessa caterva que está no Vasco, a pressão era tamanha que não houve como manter o apadrinhado Alexandre Pássaro. Omissão, falta de postura como de uma função que exige realmente posições enérgicas, que é a de presidente do Vasco, e eu espero que realmente essa manifestação, esse movimento de destituição do Jorge Salgado realmente aconteça, porque não há quem aguente mais uma temporada desta forma. Inclusive os nomes que se cogitam aí para que sejam os substitutos de Alexandre Pássaro e de Fernando Diniz, só pode ser zoação, né? Para técnico, Jorginho, que já passou pelo Vasco, e como diretor de futebol, talvez aí a figura do Zinho, né, que também já passou pelo Vasco. Agora me digam, que trabalho credenciam esses dois profissionais a serem as pessoas que vão salvar o Vasco de mais um ano na Série B? Parece brincadeira, né? Mas esses são nomes que estão sendo ventilados aí por jornalistas, né, por especuladores que conhecem os bastidores do Vasco da Gama. A gente vai ficando por aqui, deixa sua opinião aí, se concorda ou se discorda da gente, coloca a tua opinião aí e a gente vai interagindo com você, beleza? Vamos ficando por aqui, fica na paz, fica com Deus e até mais.